Bom, pessoal, bom dia. Meu nome é Thaline, eu sou do 3 de TI. Eu vou apresentar hoje o artigo Euphorius 2, que foi o artigo lançado agora no primeiro semestre do JAMA. Ele compara o uso de complexo protrombínico e plasma fresco congelado em pacientes que têm sangramento em cirurgia cardíaca que precisou de SEC. E aí, o que ele vai... O que eu achei bom, na verdade, a gente começar discutindo é um pouco sobre a diferença desses dois produtos que eles utilizam. E aqui eu coloquei o Octaplex, que foi o que eles usaram mesmo, né? Que é um estudo que foi patrocinado pela indústria, tá? Assim, de características, né? O plasma fresco, ele contém todos os fatores de coagulação, né? Então, ele é amplamente utilizado, ele é muito mais disponível aqui para a gente e na maioria dos hospitais. Ele tem um balanço bem importante, tanto de fatores pró-coagulantes como de fatores anticoagulantes. Só que ele depende de compatibilidade EBO e uma unidade de plasma é ali entre 230 e 250 ml. Então, o volume infundido nos pacientes que precisam de uma transfusão de plasma é importante. Já o complexo protrombínico, ele é originado do plasma, mas ele é bem mais concentrado. E ele só tem fatores 2, 7, 9, 10. E alguns aí vai depender do fabricante. Pode ter também proteína C e S e antitrobina. E a maioria também tem um pouquinho de heparina. E como ele é originado do plasma, o volume é bem menor. Em comparação, assim, os pacientes chegam a receber de 30 a 40 ml de complexo protrombínico. E ele não precisa de uma compatibilidade EBO e o tempo de descongelamento dele, assim, é irrisório. Então, geralmente, ele está na geladeira e você já consegue fazer no paciente, diferente do plasma, que demora bem mais tempo para descongelar. Só que, como ele não tem um equilíbrio, né, de fatores pró-coagulantes e anticoagulantes, tem um risco dele ser um pouco mais trombótico do que o plasma. E ele também tem um custo mais elevado e não está disponível em todos os hospitais aí que a gente trabalha. E aí, o que os autores fizeram, né? Eles fizeram primeiro um estudo piloto para avaliar a segurança e efetividade do complexo protrombínico nesses pacientes. E aí, eles randomizaram 131 pacientes, são os mesmos do estudo original, ou seja, pacientes que precisaram de cirurgia cardíaca com SEC que apresentaram sangramento. 131, sendo que foi 54 para o grupo de complexo protrombínico e 47 para o grupo de plasma. E o que é que eles avaliaram? Uma resposta hemostática, tanto na primeira hora até a quarta hora, que é esse primeiro resultado aqui, e que não houve muita diferença entre os grupos, e ali na primeira hora e as primeiras 24 horas depois que foi feito um dos dois produtos. Além disso, de resposta hemostática efetiva, eles também avaliaram a quantidade de sangramento nos drenos torácicos dos pacientes e se foi preciso reexplorar ou então transfusão de outros hemocomponentes, tanto fibrinogênio como fator recombinante 7. E a gente pode ver que foi bem parecido nos dois grupos. E quando eles vão avaliar também efeito adverso, até por causa do complexo protrombínico, esse risco aí de ser um pouco mais trombótico, mas quando eles vão avaliar, os eventos tromboembólicos não teve diferença entre os dois grupos. Então, a partir desse piloto, eles desenvolveram o estudo que a gente vai ver hoje. Só outra revisão sistemática que eu trouxe, que esse aqui é do Jornal de Cirurgia Torácica, que eles fazem também essa meta-análise que compara o complexo protrombínico com plasma. E aí, na avaliação deles, né, tanto a quantidade de sangue drenado nos drenos torácicos como a transfusão de hemocomponentes foi bem menor no grupo de complexo protrombínico, né? Todos favoráveis ao uso desse componente. E quando eles vão avaliar também os efeitos adversos, e aí principalmente eventos trombóticos e tromboembólicos,
não houve diferença entre o uso dos dois. Né? E aqui, só para a gente, da mesma meta-análise, né, que o volume de sangue nos drenos torácicos foi menor em 24 horas, transfusão foi menor e o uso de hemocomponentes em geral foi menor, sugerindo que o complexo proteobínico poderia ser mais eficaz e assim, aumentar os efeitos adversos. E qual é o objetivo do estudo? Né? Ele quer comparar a eficácia e segurança do complexo proteobínico em comparação com o plasma fresco congelado, quando esses pacientes precisam repor fatores de coagulação. Foi um ensaio clínico randomizado, não cego, ou seja, os médicos que indicavam o tratamento não foram cegados, só depois os pacientes e os avaliadores que foram cegados. É um estudo de não inferioridade, multicêntrico, feito no Canadá e nos Estados Unidos, nesse período aqui de 2022 a 2024, com adultos maior que 18 anos, que foi essa população, né? Maiores que 18 anos, que foram submetidos à cirurgia cardíaca e precisavam de SEC, e no pós-SEC eles tinham um sangramento importante. E aí é válido lembrar que esse sangramento os pacientes eram randomizados só depois que já tinha correção do NR. Né? Eles revertiam com a heparina usada na SEC com protamina, e aí se os pacientes mantivessem esse NR maior que 1,5, eles entravam no estudo. Só se o sangramento fosse muito importante e não desse tempo de fazer esse teste, eles dispensavam essa informação. De critérios de exclusão das cirurgias cardíacas, né, foram excluídos transplantes. Se fosse troca ou dispositivo de assistência ventricular também não entravam, e nem aneurisma abdominal. E se ele fizesse alguma outra cirurgia concomitante com a cirurgia cardíaca, também não entrava. Tem outros critérios de exclusão que eles vão adicionar mais no suplemento. Se o paciente for muito mórbido, um risco de óbito em 24 horas muito grande, eles não randomizavam. Se tivesse alguma falha de VD também importante, mas que tinha que ser um diagnóstico já prévio, clínico e ecocardiográfico. E se ele não pudesse usar heparina, já tinha feito um HIT, alguma coisa prévia, também não. Alguma alergia a produtos hemocomponentes, na verdade, se precisava de plasma antes, né? Os pacientes às vezes eram anticoagulados e precisavam de plasma para reverter, grávidas, e se ele estivesse participando de algum outro estudo clínico. E qual era a intervenção? Os pacientes eram randomizados naquele momento que era evidenciado o sangramento, e aí os que foram randomizados para o grupo plasma, eles recebiam 3 unidades para até 60 quilos ou 4 unidades para pacientes com mais de 60 quilos. E o complexo protrombínico, eles recebiam 1.500 unidades até 60 e 2.000 unidades para pacientes que tinham mais de 60 quilos. E aí, dentro das 24 horas, se você precisasse repetir algum tipo de fator de coagulação, você poderia usar o do respectivo grupo. Se passasse das 24 horas, só era autorizado o uso de plasma. E o que eles queriam ver era essa resposta hemostática. Se dentro de 70 minutos a 24 horas era preciso fazer alguma intervenção adicional, ou reabordar, ou transfundir, intraplaqueta, hemácia, ou uma segunda dose do agente indicado, e aí vai depender de cada grupo, ou algum outro fator de coagulação, fibrinogênio, algo nesse sentido. E aí, o que eles, da análise estatística do estudo, né, eles foram randomizados 1 para 1 e com blocos permutados, e eles estratificaram por centro. As estimativas de eficácia, eles tiraram do estudo piloto, que foi do Octaplas um 70% de eficácia e do plasma 65%. O que eles calcularam como margem de não inferioridade foi de 10%, com poder maior que 90%. O cálculo da amostra que eles iam apresentar para ter esses dados era de 410 pacientes. Eles fizeram análise por intention to treat e depois, em que a gente vai ver, eles fizeram uma reanálise por protocolo também. E para avaliar a não inferioridade, eles fizeram um teste de Ferry-Manning.
Então, aqui, eles randomizaram, no total, 528 pacientes. E aqui é importante, como foram dois países diferentes, o consentimento no Canadá foi só depois que já era feita a intervenção, e nos Estados Unidos eles só poderiam fazer se já tivesse o consentimento antes da intervenção. Então, acabou que eles tiveram algumas perdas no meio do caminho depois da randomização por não consentimento, por causa dessa diferença entre os dois países. Mas ficaram 213 pacientes para o grupo de complexo protrombínico e 207 para o grupo para fazer plasma. Sobre a tabela 1 do estudo, os grupos foram muito semelhantes, assim, não houve nenhuma diferença que me chamasse muita atenção. A maioria eram do sexo masculino, ali mais de 60 anos. Algo que poderia fazer diferença também era o tempo que ficava em SEC, que foi muito semelhante nos dois grupos, e a maioria das cirurgias foi troca valvar, principalmente a óptica. E de dados laboratoriais, né, pré-cirúrgicos, muito, muito parecidos, né, tanto de função renal, hemoglobina e plaqueta. Dos desfechos primários, que é essa eficácia hemostática e que é um desfecho composto. O grupo do complexo protrombínico teve uma resposta hemostática bem mais efetiva, estatisticamente significante. E quando a gente vai ver os componentes dessa resposta, o que teve maior diferença foi uma segunda dose do componente indicado para cada grupo, que o grupo do plasma recebeu bem mais, e de concentrado de plaquetas, que o grupo de plasma também recebeu bem mais. Aqui, quando eles foram estratificar por grupo, né, por subgrupo, a gente vê que a tendência de praticamente todos é de favorecer o grupo de complexo protrombínico, e a maioria está bem aqui, a margem de não inferioridade, né? A maioria está bem mais para o outro lado, né? Que aí depois eles vão fazer, inclusive, uma análise de superioridade disso. Falando a favor que o uso do complexo protrombínico é bem mais efetivo e mais seguro para o paciente também. De efeitos adversos, também não houve diferença, e aí a preocupação do complexo protrombínico ser mais trombótico também não foi visto. É bem semelhante, de disfunção renal, até no grupo de plasma, que fez uso do plasma, foi um pouco mais alto o número. Dos desfechos secundários, né, se a gente for ver a quantidade de componentes no geral que eles receberam, e aqui até depois das 24 horas, porque essa dose muitos aqui, a dose foi dose de plasma já depois das 24 horas, não aquela que era permitida dentro do intervalo avaliado. O grupo de plasma recebeu bem mais. Foi em média, eles receberam, acho que os 900, não botei aqui, os 900 ml de volume a mais do que no grupo do complexo protrombínico. Então, de conclusão do artigo, que eles colocam é que o complexo protrombínico demonstrou uma superioridade em eficácia hemostática e melhor perfil de segurança quando a gente compara com plasma, sem aumentar os eventos tromboembólicos. Aí eu coloquei uns pontos aqui para discussão, não sei se... Assim, de pontos que eu vi do artigo, tanto positivos quanto negativos, né? Eu acho que foi um estudo importante falar que é randomizado e multicêntrico. Então, ele aumenta, né, o poder, ele demonstrou que ele foi eficaz, e quando a gente olha para os desfechos secundários, a gente vê que ele reforça o desfecho primário, né, porque ele mostrou essa boa eficácia hemostática, comparando, né, os pacientes que receberam ou mais hemocomponentes, no geral, sem ser daquele intervalo avaliado.
Eles fizeram uma análise de não inferioridade inicial e só depois eles fizeram essa análise de superioridade. Porque o que eles colocam? Eles colocaram uma margem de 10% de não inferioridade. E a maioria dos subgrupos, quando eles vão analisar, eles superam essa margem de não inferioridade. E se eles superassem esse 10%, eles têm essa possibilidade de fazer uma análise de superioridade. Então, acho que isso é um ponto importante do estudo. Só que, assim, o que prejudica foi um estudo não cego, ou seja, as pessoas que decidiram que precisavam de intervenção, elas sabiam qual componente os pacientes iam receber. E os protocolos, por exemplo, eu vou precisar transfundir mais hemácia, mais plaqueta, não tinha, na verdade, não existia protocolo, de acordo com cada centro. Então, acho que isso aumenta até a validade, pode aumentar a validade externa, mas fica difícil de ter um controle, né? Essa perda de 20% da amostra após a randomização, que é um valor importante, mas teve aquilo que eu falei, né? Os centros, a autorização para o estudo era diferente em cada país, então isso também prejudicou. O que era importante para eles era CNR à beira-leito e que não é disponível em todo lugar. Então, a gente não sabe quanto não ter ou não ter CNR à beira-leito poderia prejudicar a análise ou então reproduzir esse estudo, esse resultado em outro centro. E o que eu acho importante é que eles não fizeram uma análise de custo, porque, assim, não teve diferença de mortalidade nem de internação hospitalar, de duração de internação hospitalar. E a gente não sabe se os valores, né, que é importante para a gente, né, ter quanto esse custo é maior ou menor. Enfim. Acho que era importante ter essa análise. Eu acho que de ponto de discussão, assim, mais, pelo menos que me chama a atenção. Então é isso.